Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a este webinário para o lançamento do diagnóstico sobre as varas especializadas em alternativas penais no Brasil. Eu sou o Thales Andrade, estou na coordenação geral adjunta do programa Fazendo Justiça. O Fazendo Justiça é liderado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e desenvolvido em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública via Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Este webinário integra o lançamento da coleção Fazendo Justiça, composta por manuais orientadores destinados à magistratura nacional. O Conselho Nacional de Justiça, cumprindo seu papel institucional, busca contribuir com a formulação de ações destinadas ao constante aprimoramento dos serviços prestados pelo Judiciário. Para tanto, é primordial a realização de estudos sistemáticos embasados em evidências para auxílio à implantação e qualificação das políticas judiciárias em todo o país. E é nesse espírito que hoje lançamos o diagnóstico sobre as varas especializadas em alternativas penais no Brasil. A partir desse diagnóstico nacional, busca-se compartilhar de forma inédita uma atualização sobre o status de desenvolvimento dos serviços de alternativas penais no âmbito dos tribunais de justiça, indicando avanços e desafios. E isso permite aos diversos atores que compõem o sistema de justiça criminal compreender os principais pontos de atenção para o fortalecimento dos serviços e estruturas no campo das alternativas penais, sempre com vistas à redução do encarceramento de pessoas no Brasil. A pesquisa foi realizada a partir da coordenação de Fabiana Leite e Thaís Duarte, que estão conosco hoje nesse webinário. Bom, para a abertura desse evento, eu passo a palavra para o Dr. Luiz Geraldo Santana Lanfred, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, o DMF, que é órgão instituído no âmbito do CNJ, que vem atuando no planejamento e na difusão de políticas judiciárias para a superação de problemas históricos do sistema prisional e socioeducativo no país. Dr. Lanfred também supervisiona e lidera, a partir do CNJ, as ações do programa Fazendo Justiça da gestão do ministro Luiz Fux. Por favor, Dr. Lanfred. Obrigado, Thales. Saudações aqui a você, a Fabiana, a Moema Freire e a Thaís Duarte. Estamos engajados em mais este seminário no âmbito do programa Fazendo Justiça. Eu gostaria de saudar também a todos e a todas que nos acompanham neste webinário de lançamento do diagnóstico sobre varas especializadas em alternativas penais no Brasil. Eu gostaria de apresentar-lhes inicialmente esta nova fase do programa Fazendo Justiça, que anteriormente era conhecido como Justiça Presente. É um novo ciclo daquele programa, daquela parceria exitosa, inédita, engendrada entre o Conselho Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, o Fazendo Justiça é justamente esta nova etapa desta parceria, né, que está voltada para a superação dos desafios históricos que caracterizam a privação de liberdade no Brasil, contando também com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Com a liderança do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas deste CNJ, a partir do legado construído pelo Programa Justiça Presente, o Fazendo Justiça ele atua no sentido de incidir nos diversos momentos do ciclo penal e socioeducativo, apostando principalmente no diálogo interinstitucional e na construção de soluções customizadas e colaborativas, considerando as diferentes realidades locais. Este programa ele está dividido em 4 eixos de ação: o eixo da proporcionalidade penal, o eixo da cidadania, sistemas de identificação civil e socioeducativo, além de um eixo específico para ações transversais e de gestão. O programa apoia a criação ou a melhoria de produtos, estruturas e serviços, promove formações e capacitações,
gera produtos de conhecimento e também auxilia na produção normativa no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, trabalhando parcerias e novas narrativas, né, sobre outros paradigmas, né, considerando as evidências e as soluções possíveis para o enfrentamento do chamado estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Ao todo, são 28 projetos, ações, iniciativas individualizadas, porém desenvolvidas de forma simultânea, né, com foco em resultados concretos e na sustentabilidade dessas ações a médio e longo prazo. Fazendo Justiça trabalha de forma alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, em especial o objetivo 16, paz, justiça e instituições eficazes. Comunico que este seminário ele integra a série de lançamentos de produtos de conhecimentos que estão sendo publicados no âmbito do programa Fazendo Justiça, a partir da atuação do eixo proporcionalidade penal. O eixo proporcionalidade penal é o âmbito responsável pelas iniciativas que visam qualificar a porta de entrada do sistema prisional, com destaque para as alternativas penais. E sendo assim, no dia de hoje, nós lançamos, né, este material, este importante subsídio, diagnóstico sobre varas especializadas em alternativas penais, cuja proposta de investigação foi a de produzir um retrato das varas responsáveis pela execução das alternativas penais a partir de um estudo qualitativo em todas as capitais do país. Cumprindo o seu papel institucional, o Conselho Nacional de Justiça busca contribuir com a formulação de ações destinadas ao constante aprimoramento dos serviços prestados pelo Judiciário. E, para tanto, é primordial a realização de estudos sistemáticos embasados em evidências para auxílio e a implantação qualificadora das políticas em todo o país. Este estudo, portanto, compõe o panorama de interesse do Conselho Nacional de Justiça em contribuir para a qualificação da política nacional de alternativas penais. Nesse sentido, um passo importante, anteriormente já dado pelo Conselho, né, é a aprovação da Resolução 288, de 25 de junho de 2019, que define a política institucional do Poder Judiciário para a promoção da aplicação das alternativas penais. Esta resolução apresenta recomendações aos tribunais quanto aos aspectos essenciais da política de alternativas penais, sobretudo destacando a importância da implantação de varas especializadas de alternativas penais. Com esta pesquisa, avança-se no propósito de apresentar um retrato sobre as varas responsáveis pelo acompanhamento das alternativas penais no Brasil, possibilitando ao CNJ e aos tribunais ações mais assertivas para o fortalecimento dessas unidades judiciais. Trata-se de uma pesquisa inovadora, considerando a inexistência de outro estudo com escala nacional focado em varas especializadas de alternativas penais no nosso país. Os resultados apontam dados conceituais e estatísticos e ressaltam a importância da existência dessas varas especializadas em alternativas penais para que possamos vencer o enorme desafio de qualificar a porta de entrada do sistema prisional, ampliar e institucionalizar vias alternativas de responsabilização penal em substituição à privação de liberdade. Nos últimos anos, a Política Nacional de Alternativas Penais vivenciou alterações significativas, abarcando novas modalidades de medidas, ampliando a implantação destas varas especializadas e, sobretudo, das chamadas centrais integradas de alternativas penais nos estados, atualizando, portanto, a necessidade de estudos neste campo. A pesquisa ela assinala também a presença de varas especializadas no acompanhamento de alternativas penais em 19 estados da federação, mas o estudo abarcou, inclusive, outras capitais, né, a realidade de outras capitais e suas respectivas varas com atribuição cumulativa de acompanhamento das alternativas penais, fornecendo um olhar amplo sobre essa política judiciária. Soma-se às varas especializadas a existência
de cerca de 150 centrais integradas de alternativas penais já implantadas pelo Poder Executivo em 19 unidades da Federação, imprimindo à política de alternativas penais uma estrutura robusta como suporte à atividade jurisdicional na execução das medidas alternativas aplicadas. Hoje, de fato, podemos dizer que caminhamos a passos largos, portanto, para que em breve possamos comemorar a existência de varas especializadas e de centrais integrais de alternativas penais em todas as unidades federativas. Para isso é que nós estamos atuando e incidindo no âmbito do programa Fazendo Justiça. Isso possibilitará, evidentemente, maior confiança dos magistrados para a aplicação das alternativas penais, conferindo maior credibilidade também destas iniciativas perante a sociedade, vencendo uma cultura que, infelizmente, ainda acredita na prisão como única e suficiente resposta para todos os problemas que aconteçam no meio social. A pesquisa ela aponta também outros aspectos importantes, como o perfil das varas, a estrutura das equipes multidisciplinares que nelas trabalham, quais são as medidas mais aplicadas e como costumam ser executadas. Inclusive, como as varas trabalham ou desenvolvem suas rotinas de trabalho, o perfil dessa equipe técnica, o acompanhamento através de metodologias inovadoras, como a justiça restaurativa, o trabalho em sintonia com o Poder Executivo através das centrais integradas de alternativas penais, além de ter colhido importantes subsídios para o desenvolvimento de um módulo de alternativas penais dentro do CEU, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o que possibilitará, inclusive, uma melhor gestão da informação neste âmbito, a partir de melhoria nos campos destinados ao registro e à sistematização de dados de alternativas penais no nosso país. A implantação das varas especializadas em alternativas penais pelo Poder Judiciário garante acompanhamento com reforçada qualificação técnica, promovendo a confiança e o suporte jurisdicional necessários à adequada aplicação e execução das alternativas penais no país. Vale destacar que, além desta pesquisa, vários esforços já foram realizados ou estão em curso pelo programa Fazendo Justiça com a finalidade de contribuir para este mesmo escopo de fortalecimento e disseminação das alternativas penais no país, como a já citada Resolução 288, no sentido da disseminação do seu conhecimento e aplicabilidade, a oferta de subsídios técnicos para unidades da Federação na retomada e implantação efetiva de instrumento de repasse de recursos para a implantação das centrais integradas de alternativas penais, a formação e a capacitação das equipes multidisciplinares que atuam nos serviços de acompanhamento às alternativas penais, a publicação de manuais, cartilhas, informativos destinados a todos os atores do sistema de justiça, Poder Executivo e sociedade civil que atuam nesta área, e a própria qualificação do sistema de execução eletrônico unificado. Essas unificativas institucionais e organizacionais, elas são essenciais para promover a implantação de uma política nacional de alternativas penais consistente e robusta, capaz de integrar instituições na qualificação dos serviços, considerando a legalidade e a necessidade das respostas efetivas como alternativas ao encarceramento de pessoas. Ainda, os resultados alcançados permitirão analisar os dilemas, os desafios e as boas práticas estabelecidos pelas varas e as possibilidades de atuação do Conselho Nacional de Justiça nesse campo. Eu desejo um ótimo webinário a todos. Muito obrigado, doutor Lafredi. Passo agora a palavra para a doutora Moema Freire. Moema é doutora em Sociologia e mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Possui ainda o título de especialista em Desenvolvimento Humano pela PUC Minas Gerais, com pesquisas e publicações realizadas nas áreas de prevenção à violência, acesso à justiça e avaliação de políticas públicas. Atua profissionalmente há 18 anos no Sistema Nações Unidas, liderando projetos e iniciativas de cooperação técnica internacional,
Atualmente, Moema coordena a Unidade de Governança e Justiça do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sendo responsável pelo portfólio de ações do organismo nos temas de justiça, segurança pública, direitos humanos, gestão pública e transparência. Por favor, Moema. Muito obrigada, Thales. Bom dia a todas e todos. Gostaria de complementar o Dr. Luiz Lanfredi, Thales, Fabiana e Thaís, que compartilham esse momento hoje. Queria também começar expressando a nossa satisfação, né, do PNUD em participar desse momento, falando da importância do diagnóstico lançado hoje, justamente para a construção de políticas judiciárias com base em evidências, né? Então, acreditamos, de fato, que esse diagnóstico pode colaborar para o aprimoramento das políticas de alternativas penais e para a disseminação e fortalecimento dessa prática em todo o país. Gostaria também de agradecer aqui mais uma vez a parceria do CNJ no desenvolvimento do programa Fazendo Justiça, assim como o compromisso e empenho do DMF, que vem de forma inovadora atuando na superação dos desafios estruturais que caracterizam a privação de liberdade no Brasil. Como PNUD, o nosso compromisso institucional é com a promoção do desenvolvimento humano e sabemos que avançar no acesso à justiça pressupõe estender direitos às populações mais vulneráveis, como as populações privadas de liberdade. Essa é uma via essencial para a redução das desigualdades e para a construção de um país melhor. Então, para o PNUD é mais do que uma satisfação ser parceiro no programa Fazendo Justiça e poder colaborar com essa iniciativa que tanto auxilia as ações de promoção do desenvolvimento do país. Gostaria de lembrar aqui também, como já mencionado pelo Dr. Lanfredi, que todas as ações do programa Fazendo Justiça estão estritamente alinhadas com a Agenda 2030 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pactuados pelos países membros da ONU, inclusive pelo Brasil. Essa agenda ela tem como foco a construção de um mundo melhor para as pessoas e para o planeta, e ela materializa 17 objetivos justamente para que as nações possam avançar em uma série de dimensões do desenvolvimento humano. Uma dimensão essencial é a dimensão da justiça, né? Por isso nós temos o objetivo de número 16, que trata da promoção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. E o tema que nos traz aqui hoje, as alternativas penais, são um pilar essencial dessa construção de uma justiça mais inclusiva e com foco nas pessoas. Então, sim, essa é uma ação importantíssima, não só para o desenvolvimento do país, mas para essa que é uma agenda internacional. Gostaria de pontuar também e relembrar, né, que a garantia dos direitos humanos da população prisional é um tema muito caro às Nações Unidas e que vem sendo abordado, né, pela nossa instituição há muito tempo. Cito aqui como exemplo, né, relembrando, já na década de 90, a apresentação das chamadas regras de Tóquio, que são um documento importante, um marco inicial, sobre regras mínimas para medidas diversas da custódia prisional. Gostaria de destacar, então, que esse esforço que vem sendo feito pelo Programa Fazendo Justiça na qualificação da Política Nacional de Alternativas Penais, ele é não só bem-vindo, como urgente e necessário, considerando justamente a importância dessa institucionalização das vias alternativas de responsabilização penal. Nesse sentido, parabenizo mais uma vez todas as pessoas e instituições envolvidas na elaboração do diagnóstico, e aqui uma menção especial à Fabiana e à Thaís, né, que se envolveram diretamente, e destacar que esse diagnóstico ele reúne informações importantes com um potencial relevantíssimo para o fortalecimento do processo de qualificação da porta de entrada do sistema prisional, que vai contribuir justamente para a eficiência e eficácia do sistema de justiça por meio de políticas públicas fortalecidas e estruturadas que contribuem para a paz social tão almejada. Registro, por fim, o nosso compromisso em seguir trabalhando em parceria com o CNJ, apoiando políticas tão importantes como essa que nos une, né, para o webinar de hoje, e gostaria também de concluir convidando a todas e todos que nos assistem a conhecerem o diagnóstico e poderem aplicar
algumas informações que trazem ali justamente para o aprimoramento das práticas em todo o país, das práticas de aplicação de alternativas penais. Muito obrigada a todos e sigam contando com o PNUD nessa jornada de fortalecimento da justiça brasileira. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, doutora Moema, pelas preciosas contribuições. E agora, para apresentar o diagnóstico, temos a presença neste webinário de Fabiana Leite e da doutora Thaís Duarte, que estiveram na coordenação da pesquisa. Fabiana Leite é a coordenadora do eixo 1 do programa Fazendo Justiça, mestre em educação pela Universidade do Estado de Minas Gerais, especialista em violência doméstica pela Faculdade de Psicologia da USP e especialista em filosofia pela UFMG, advogada com bacharelado em Direito, foi consultora pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento junto ao DEPEN, onde elaborou o modelo de gestão em alternativas penais para o Brasil. Fabiana também foi facilitadora de grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica por 7 anos, junto ao Instituto Alban, em Minas Gerais. Foi superintendente de prevenção à criminalidade do governo de Minas Gerais por 7 anos, sendo responsável pelos programas Mediação de Conflitos, o PRESP, que é o Programa de Integração Social de Pessoas Egressas do Sistema Prisional, e o Programa Fica Vivo. E, além disso, atuou diretamente como diretora do programa CEAPA, Central de Penas e Medidas Alternativas de Minas Gerais, por 5 anos. Já a doutora Thaís Duarte é doutora em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenou e compôs diversas pesquisas sobre segurança pública e sistema de justiça criminal, assim como fez parte de organizações da sociedade civil e de órgãos de direitos humanos, como o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Atualmente, Thaís é pesquisadora de pós-doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais e atua no Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, da UFMG. Assim, passo a palavra para a Fabiana, por favor. Bom dia a todas e todos. É uma enorme satisfação estarmos aqui hoje para apresentar este importante diagnóstico sobre as varas especializadas de alternativas penais. Inicialmente, gostaria de cumprimentar aos que estão aqui comigo nesse webinário, o Dr. Luiz Lanfred, a Moema, ao Thales e a Thaís, e a todas e todos que nos assistem. Vou iniciar a apresentação, pedir licença para projetar. Bom, apenas para situar o diagnóstico, a partir, inclusive, das falas iniciais, que já trouxeram aqui a contextualização do programa Fazendo Justiça, é importante trazer o diagnóstico a partir das ações que têm sido desenvolvidas pelo eixo proporcionalidade penal. Então, a partir do programa Fazendo Justiça, trazemos 4 macroações, sendo elas a qualificação das alternativas penais, a qualificação da audiência de custódia, iniciativas voltadas à disseminação de projetos e práticas restaurativas e o controle da superlotação. No campo das alternativas penais, buscamos contribuir para a qualificação das políticas de alternativas penais, visando a redução da população carcerária, aí, sobretudo, com um olhar especial aos presos provisórios do Brasil. Buscamos também promover suporte técnico aos estados a partir de alinhamento com o DEPEN para a execução de convênios federais destinados à implantação e fortalecimento de centrais integradas de alternativas penais, subsidiar tecnicamente os tribunais de justiça para a elaboração de atos normativos, pareceres, termos de cooperação e outros documentos relacionados às alternativas penais. Buscamos também elaborar e disseminar normativas, orientações e publicações sobre alternativas penais. E aí, dentro dessa ação, publicamos produtos de conhecimento para a qualificação das políticas nos estados, realizamos diagnósticos, como o que hoje apresentamos aqui, sobre os serviços de alternativas penais, visando a qualificação das políticas nos estados,
realizamos processos formativos continuados às equipes multidisciplinares que atuam nas varas e centrais integradas de alternativas penais. Acho importante destacar também aqui uma recente publicação realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o Manual de Gestão para as Alternativas Penais, que foi publicada pelo DEPEN em 2017 e é um instrumento importante na disseminação de metodologias voltadas às alternativas penais e foi um documento importante também para embasar essa pesquisa e o olhar sobre os serviços de acompanhamento de alternativas penais no Brasil. O manual de gestão já aponta ali o que entendemos por alternativas penais como mecanismos de intervenção em conflitos e violências diversos do encarceramento no âmbito do sistema penal, orientados para a restauração das relações e promoção da cultura de paz a partir da responsabilização com dignidade, autonomia e liberdade. E apontamos também as modalidades de alternativas penais, que estão presentes no manual e estão presentes também na Resolução 288. São elas as penas restritivas de direito, a transação penal e suspensão condicional do processo, a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, a conciliação e práticas de justiça restaurativas, medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas de urgência. Por fim, nessa contextualização, acho importante apresentar aqui a perspectiva de uma política sistêmica de alternativas penais, que envolve todos os entes federativos, a sociedade civil, as entidades parceiras dessa política em todos os estados e comarcas e todos os componentes do sistema de justiça, numa política interinstitucional, interdisciplinar e que promove a participação social efetivamente, voltados, então, para o acompanhamento da execução das alternativas penais e inclusão social das pessoas a partir das vulnerabilidades e demandas que apresentam, buscando aí o acesso aos direitos fundamentais. Então, é nesse espírito que apresentamos aqui o diagnóstico sobre as varas especializadas em alternativas penais no Brasil. Esse estudo, ele traz aí uma perspectiva de apresentar a forma de atuação das varas especializadas em alternativas penais, e é importante situar aqui que não foi objeto dessa pesquisa estudo relacionado às pessoas em alternativas penais ou aos processos criminais, de forma que não apresentaremos aqui dados relacionados a processos ou perfil do público, porque não era esse o objeto dessa pesquisa. Também para contextualizar a realização dessa pesquisa, ela foi realizada entre os meses de setembro e outubro de 2019, nós tivemos uma importante participação e já agradeço aqui em primeira mão aos coordenadores estaduais à época, né, o programa Justiça Presente, agora o Fazendo Justiça, com atuação nas distintas unidades da federação. As varas que também nos disponibilizaram essas informações, também agradeço aqui essa abertura e essa confiança. Então, as varas foram pesquisadas, as varas especializadas de alternativas penais existentes nas capitais de todos os estados, bem como as varas de execução penal responsáveis pelo acompanhamento das alternativas penais. E a abrangência, nós nos detivemos às capitais, abarcando 26 estados, com exceção de São Paulo, porque naquela época o programa Fazendo Justiça, né, a época Justiça Presente, ainda não atuava naquela capital. O objetivo geral do estudo foi compreender o funcionamento de varas com atribuições de acompanhamento das alternativas penais. Em específico, buscamos analisar a aderência às recomendações da Resolução 288, o desenvolvimento das metodologias previstas no Manual de Gestão de Alternativas Penais, o perfil das varas, o perfil das equipes técnicas e metodologias desenvolvidas, o modo como manuseiam sistemas de informação, aí em especial o CEU, para registro das alternativas penais, a articulação e trabalho conjunto com as centrais integradas de alternativas penais. Então, passo a palavra a Thaís, que foi parceira, né, aí em toda a organização e trabalho conjunto para a sistematização de informações desde o início. Então, agradeço a Thaís por essa parceria e passo a palavra a ela para a sua apresentação.
Obrigada, Fabiana. Queria saudar, antes de mais nada, os componentes desse webinar, o Thales Andrade, a Moema Freire e o Dr. Lanfred, que são parceiros essenciais para se compreender a execução de políticas penais no Brasil e, no dia de hoje, né, a compreensão do trabalho de várias relacionadas às alternativas penais. Não é possível falar em políticas públicas sem que essas políticas públicas estejam baseadas em evidências e diagnósticos como que a gente apresenta aqui hoje, são essenciais para qualificar o trabalho do sistema judiciário, em específico o trabalho desenvolvido pelas várias alternativas penais. Em linhas gerais, o que a gente pode dizer do diagnóstico que a gente realizou é que muitos desses setores judiciários em análise aqui hoje apresentam uma heterogeneidade de ação. Ainda que existam diretrizes, né, confeccionadas em um âmbito nacional, voltadas a aprimorar o trabalho das varas de alternativas penais, essas varas atuam muito de forma heterogênea, não necessariamente havendo um eixo orientador para o modo como executam suas atividades. E isso, um primeiro ponto a se destacar nesse sentido, é que nem todas as capitais dispõem de varas especializadas de alternativas penais. Dentre as 26 varas pesquisadas, 19 se identificaram como execução de penas e alternativas penais. Outras acabam abrangendo outros tipos de competências que não necessariamente se relacionam com a pauta que é discutida hoje. Quando não existe uma vara especializada, as alternativas penais são atribuídas às varas de execução penal. Então, essas varas acabam combinando atividades relativas à execução penal em si, como as que se conectam, por exemplo, à execução de penas privativas de liberdade, assim como acabam acumulando atividades relacionadas à execução e acompanhamento das alternativas penais. E ainda existe uma maneira diferenciada de se identificar como varas. Algumas se qualificam como execuções penais ou execuções criminais, e ainda as outras que acabam tendo competência exclusiva de alternativas penais se qualificam como de execução das alternativas penais. Essa forma de identidade das varas, apesar de parecer tangencial, é muito explicativa, é muito sintomática dessa heterogeneidade de execução desses setores judiciais que eu mencionei anteriormente. Ainda é importante destacar que muitas das varas não apresentam atos normativos de criação. Dos 26 setores pesquisados, 23 revelaram conter essa formalização, enquanto as demais não forneceram esse tipo de informação, não disseram que apresentam um ato normativo que institui o modus operandi das varas de alternativas penais. E, de fato, a gente nem pode dizer que é um tipo de ação muito recente. Fabi, pode voltar para o slide anterior, por favor? Porque a primeira vara especializada em alternativas penais começou a ser implantada em 2001, no momento da criação da Central Nacional de Apoio e de Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas, a CENAPA, que é conduzida por uma gerência que integrava, à época, a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. E aí, no próximo slide, a gente vai indicar a linha do tempo de criação das varas responsáveis pelas alternativas penais no Brasil. A primeira, que acumula a competência de execução de alternativas penais, surgiu na década de 70, no Rio de Janeiro. Só que essa vara não é uma vara especializada. A vara de execuções penais estaduais acaba acumulando a execução de alternativas penais. E, de fato, o que a gente pode perceber, dialogando um pouco com o que eu disse no slide anterior, é que a maior parte das varas especializadas em alternativas penais surge na década de 2000, enquanto nos anos anteriores, algumas poucas foram surgindo no Brasil, como foi o caso de Minas Gerais, Santa Catarina e Ceará. Pode passar, por favor, Fabinho. Um outro ponto de destaque é que, justamente por terem uma carga histórica de trabalho, muitos juízes que compõem as varas de alternativas penais têm uma ampla experiência na pauta.
Não à toa, 16 varas apresentam juízes responsáveis por elas, né, a partir de 2014. Já outras 10 varas apresentam juízes coordenadores anteriores a 2014, ou seja, apresentam no mínimo 6 anos, de experiência na pauta de alternativas penais. A maioria desses profissionais, um total de 19 varas, indicou que, além do trabalho específico voltado à execução de alternativas penais, realiza audiências de custódia, né, que cabe destacar que é um instituto importantíssimo para qualificar a porta de entrada no sistema prisional e, assim, reduzir os índices de carceramento de pessoas no Brasil. Em geral, né, um dos pontos de destaque do diagnóstico foi compreender quais são as alternativas penais acompanhadas pelas varas. Quase a totalidade dos setores que a gente analisou acompanha penas restritivas de direitos, seguida de suspensão condicional da pena. Em seguida, né, surgiu também com fôlego a suspensão condicional do processo, a transação penal e a medida cautelar. Apenas a vara de Goiás se disse responsável por todas essas alternativas penais, enquanto outras indicaram algumas em detrimento de outras. Ao se analisar especificamente para as penas restritivas de direitos, se sobressaem a prestação de serviço à comunidade e a prestação pecuniária. Por sua vez, né, em seguida aparecem a interdição temporária de direitos, a limitação de fim de semana, o recolhimento domiciliar e a perda de bens e valores. Quando a gente analisou em específico a transação penal, a gente notou que a principal medida é a prestação pecuniária, né, que surge como a modalidade de maior destaque, seguida da prestação de serviço à comunidade, a interdição temporária de direitos, a limitação de fins de semana e perda de bens e valores. Ainda, né, no que tange a suspensão condicional do processo, o comparecimento obrigatório em juízo se destaca, seguido da proibição de ausentar-se da comarca e a proibição de frequentar determinados lugares. Como modalidade menos aplicada, aparece a obrigação de reparar o dano. E no que tange a suspensão condicional de processo da pena, as penas mais destacadas, as medidas mais destacadas, são a prestação de serviço à comunidade e a proibição de frequentar determinados lugares. Em seguida, surgem a proibição de ausentar-se da comarca e ainda o comparecimento pessoal à vara. Como medidas cautelares mais aplicadas, né, há destaque ao recolhimento domiciliar, o comparecimento obrigatório em juízo, a proibição de acesso a determinados lugares e a proibição de ausentar-se da comarca. Em seguida, são aplicadas medidas como a suspensão do exercício da função, a proibição de manter contato com pessoas, a internação provisória e a fiança. Ainda assim, é importante destacar que essa medida em específico é muito menos aplicada em relação às outras, como eu disse anteriormente. De todo modo, né, assim, para além da gente entender quais são normalmente as maiores modalidades de medidas aplicadas de alternativas penais, quais são as metodologias de acompanhamento desenvolvidas pelas varas, né? Basicamente, todos os locais que a gente pesquisou indicou que o atendimento individual na vara é o tipo de acompanhamento mais efetuado. Ainda assim, não é realizado de maneira regular, e sim de forma esporádica, já que 17 varas indicaram que fazem isso de maneira intermitente. Por sua vez, né, 21 varas indicaram realizar visitas às instituições parceiras, sobretudo em casos de prestação de serviço à comunidade. Também o feito de maneira esporádica. Ainda, 21 varas indicaram realizar ligações telefônicas às pessoas de modo esporádico. 21 indicaram realizar ligações telefônicas às instituições, sendo 15 de forma esporádica. 19 fazem visitas domiciliares, a maioria também de maneira esporádica. E ainda outras 10 varas indicaram realizar outros tipos de acompanhamento, como parceria com outras instituições, envios de e-mail, mas, novamente, esse tipo de informação mostra, né, de que como as rotinas e as atividades desempenhadas pelas varas não necessariamente são sistemáticas, né, e ainda são muito heterogêneas, apresentam muitas variações de um lugar para o outro. A princípio, isso não é um problema, né, já que cada vara
precisa se adequar ao contexto onde está inserida. De todo modo, é importante dizer que essa heterogeneidade, obviamente, tem um impacto na execução de alternativas penais no Brasil. Os principais tipos de acompanhamento realizados pelas equipes que compõem as varas de alternativas penais é o encaminhamento para a rede de saúde e para a rede assistencial e para serviços como Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. São os 3 principais motes de encaminhamentos realizados pelas varas. Em seguida, essas varas fazem assistência jurídica, inserção laboral, encaminhamentos para setores educacionais e de moradia. Geralmente, esses encaminhamentos são realizados pela equipe técnica e esses atores são fundamentais para o acolhimento das pessoas que têm contato com as varas de alternativas penais. Dentre as 26 varas pesquisadas, 22 dispõem de equipe técnica, sendo que essas equipes e sua quantidade são essenciais para acompanhar as pessoas, construir as rotinas de atuação com as instituições parceiras e investir em diversas frentes de trabalho para a execução plena das alternativas penais, considerando atendimentos individuais e desenvolvimento de metodologias alternativas como grupos reflexivos e práticas restaurativas. Dessas 22 varas que dispõem de equipes técnicas, 14 tiveram seus profissionais que participaram de formações e capacitações específicas sobre alternativas penais. Cabendo destacar que dessas 22 varas, 17 apresentam psicólogos, 21 apresentam assistentes sociais, 3 têm advogados, 10 têm técnicos administrativos, 10 apresentam pedagogos e 10 apresentam estagiários. E aí é muito importante dizer que as outras varas que não apresentam equipes técnicas provavelmente ficam com seus encaminhamentos prejudicados, não podendo executar de maneira plena as alternativas penais conforme as prescrições do CNJ e o Manual de Gestão de Alternativas Penais do Brasil. Pode passar, por favor? Um outro ponto de destaque que precisa ser considerado ao compreender o trabalho das varas de alternativas penais é a interlocução que esses setores desenvolvem com centrais integradas de alternativas penais. Como já foi salientado anteriormente, pelas pessoas que compõem aqui o webinar, à época da pesquisa existia cerca de 150 centrais em 17 estados brasileiros, como por exemplo Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, e essas centrais são fundamentais para o acompanhamento das alternativas penais. No entanto, o que a gente percebe é que existe uma interlocução não tão sistemática entre as varas e as centrais. Não à toa, 13 varas indicaram fazer o encaminhamento às centrais de alternativas penais. E esse encaminhamento é feito, sobretudo, às pessoas cumprindo medidas de prestação de serviço à comunidade e penas pecuniárias. Apenas 8 varas desenvolvem reuniões periódicas com integrantes das centrais para instaurar fluxos e discutir casos. Então, não necessariamente existe um diálogo muito forte entre as centrais e as varas, ainda que seja feito esse encaminhamento sistemático a esses equipamentos do Executivo. E ainda, também é importante destacar que apenas 3 varas apontaram que a rede parceira para o cumprimento das penas ou inclusões sociais do público em alternativa penal é construída de forma articulada entre a unidade judiciária em análise e a central. Ou seja, como eu acabei dizendo aqui, é notável a baixa interlocução entre ambos os entes, mesmo quando existe certo grau de diálogo. E é importante salientar que uma política de alternativas penais plenas no Brasil só vai se efetivar e só vai se qualificar ao longo do tempo quanto maior o grau de interlocução entre as centrais de alternativas penais e as varas especializadas. Como a Fabiana apresentou anteriormente, um dos objetivos da pesquisa era compreender perspectivas sobre a alimentação no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, SEU.
E antes de eu entrar em específico sobre os objetivos específicos desse sistema, é importante salientar que esse sistema é importantíssimo, né, não só para compreender o contexto judiciário de execução penal existente no Brasil, mas também, a partir da compreensão desse contexto, pensar em processos de formulações de políticas públicas judiciárias. O CEU comporta, né, os processos de execução penais de todo o Brasil, né, com campos semelhantes para todos os estados, o que permite uma comparabilidade de informações e em locais díspares entre si, seja geograficamente, seja culturalmente. Por exemplo, é possível comparar informações processuais do Acre com informações processuais do Rio Grande do Sul, sendo possível pensar políticas a serem adotadas em âmbito nacional. Então, em resumo, o CEU permite o controle informatizado dos processos de execução penal e de dados relacionados ao sistema carcerário, possibilitando especificamente a visualização em tela única de informações sobre o processo, parte, movimentações e pena aplicada. Cálculo da pena, sendo explicitadas as frações e agendamentos automáticos sobre os benefícios previstos em legislação nacional. Acompanhamento eletrônico de prazos de progressão de regime, oferecendo em tempo real a situação da execução penal em curso. Pesquisa com indicativos gráficos e ilustrativas da situação da pessoa condenada e produção de relatórios estatísticos. O CEU é operado pelo CNJ desde 2018 e está implantado em 25 estados da federação. De fato, como é um sistema relativamente novo, foram apresentadas durante a pesquisa com as várias alternativas penais algumas demandas para que fosse qualificado. E as pessoas entrevistadas, com as quais conversamos durante o processo de pesquisa, indicaram que não há espaço para apontar instituições parceiras que auxiliam no acompanhamento de alternativas penais no CEU, como, por exemplo, as centrais de alternativas penais. Não é efetivamente adaptado à realidade do acompanhamento das alternativas penais, impedindo, por exemplo, a remessa de documentos às centrais de alternativas penais. Ou seja, o CEU é muito mais voltado à execução penal, ao invés de ter, na época da pesquisa, campos afeitos a aspectos relativos a alternativas penais. Alguns perfis de acesso do CEU eram limitados, como os oferecidos às equipes técnicas. Faltava uma integração entre o CEU e o sistema em execução na vara. O CEU ainda não possibilitava a inserção de aspectos relevantes ao acompanhamento processual das alternativas penais. E ainda alguns campos não eram obrigatórios, como os relativos à raça e a gênero, impedindo assim a formulação de relatórios que poderiam ser muito potentes para uma incidência voltada a populações vulneráveis, como as pessoas que compõem grande parte do sistema penal do nosso país, como as pessoas negras e as pessoas pobres. Atentos a isso, Fabi, pode mudar, por favor. O Programa Justiça Presente realizou, no primeiro trimestre de 2020, uma consultoria especializada visando o desenvolvimento de um mapeamento das funcionalidades necessárias para o acompanhamento eletrônico das alternativas penais, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução penal. Então, com o julgado, percebendo os problemas identificados no diagnóstico das varas especializadas, fez-se uma consultoria para qualificar o CEU adequando à realidade das alternativas penais. E a partir dos resultados dessa consultoria, que inclusive abarcou as considerações do CEU levantadas nessa pesquisa, o CNJ pretende implantar melhorias no sistema relacionadas ao registro das alternativas penais. Essas adaptações operacionais sugeridas pela consultoria buscam corrigir, assim, entre outros aspectos, os pontos de atenção acolhidos por essa pesquisa. Bom, daqui para frente eu deixo vocês novamente com a Fabiana Leite, já que os pontos gerais previstos, levantados no diagnóstico já foram apresentados. Muito obrigada. Está sem som, Fabiana. Ok. Bom, obrigada, Thaís. E eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre pontos de atenção que a Thaís já destacou, e convido vocês a uma leitura sistemática da pesquisa, já que aqui não vamos poder aprofundar esses pontos. Mas os que entendemos importante destacar.
O primeiro está relacionado à rede parceira, considerando aí a importância dessas instituições para a execução das alternativas penais. Então, em média, 185 entidades parceiras cadastradas por vara, por uma dessas varas, né, para encaminhamento, sobretudo para a prestação de serviço à comunidade. Esse número ele foi considerado insuficiente de acordo com o depoimento dos servidores entrevistados, né, considerando aí o número, a quantidade de pessoas em alternativas penais. Apenas 17 varas indicam realizar visita prévia ao colaborador, né, a essas instituições, antes de firmar a parceria, ao passo que 19 dispõem de equipe responsável por realizar visitas periódicas a estes parceiros para acompanhar o cumprimento da medida, com uma frequência variável, quase sempre também esporádica. Os servidores entrevistados revelam aspectos a serem aprimorados nessa relação com a rede, porém destacam dificuldades estruturais para implementarem melhorias, tal como a insuficiência de número de profissionais que atuam nessas varas. Outro ponto que destacamos para trazer aqui é a gestão das penas pecuniárias, né? Nós temos também uma resolução específica sobre penas pecuniárias, a resolução 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução define a política institucional do Poder Judiciário na utilização de recursos oriundos da pena de prestação pecuniária. Em seu artigo 1º, a normativa recomenda o recolhimento dos valores pagos em conta judicial vinculada à unidade gestora. Para acessar os recursos, as instituições devem apresentar projetos à vara com viabilidade de implementação. E, como condição para o recebimento do recurso, a normativa assevera a prioridade de repasse para as instituições que mantenham por maior tempo o número expressivo de cumpridores de prestação de serviço à comunidade e atuem na assistência, também prestando serviços de relevância social. Essa recomendação tem por objetivo valorizar as instituições já atuantes no campo das alternativas penais, bem como se fundamenta pela necessidade de garantir recursos para a qualificação da política de alternativas penais. E aí o que nós verificamos a partir da pesquisa? 25 varas das 26 entrevistadas acompanham a execução das penas pecuniárias. 18 publicam edital anual para chamamento de projetos conforme prevê a resolução, o que é importante porque garante maior transparência e eficiência na gestão dos recursos. Nos últimos 12 meses, nos 12 meses anteriores, à aplicação da pesquisa, foram financiados 506 projetos com uma média de aproximadamente 32 por varas. Nos demais estados em que o edital não é aberto, a gestão da pena pecuniária varia de um local para o outro, e aí constata-se a inexistência de um padrão, ou mesmo de normativas pelos tribunais. Como exemplo dessa diversidade, na forma de gerir a prestação, nos estados que não abrem edital, enquanto em uma comarca o edital é divulgado nas mídias locais, em outra unidade, a verba é integralmente direcionada a uma única instituição. Dentre os projetos financiados se destacam ações voltadas à população prisional, projetos para pessoas com trajetória de uso de álcool e outras drogas, reforma predial e compra de equipamentos de segurança, e em menor volume, aqui eu destaco, são produzidas ações destinadas à própria qualificação da política de alternativas penais, que é algo que a própria resolução recomenda, inclusive para o desenvolvimento de ações que visam maior qualificação e responsabilização dos ofensores, como grupos reflexivos ou projetos de justiça restaurativa. Em relação às práticas restaurativas, então a justiça restaurativa ela passou a ser acolhida como um instituto transversal à política de alternativas penais, de acordo com a resolução 288. Essa diretriz ressalta o compromisso de desenvolvimento de projetos, metodologias e abordagens mais sintonizadas com a responsabilização do ofensor e restauratividade quanto aos danos sociais causados. A justiça restaurativa propõe a ampliação do círculo de participação na resolução de cada evento, envolvendo a pessoa pessoas diretamente ou indiretamente afetadas e também membros da comunidade. Então, em relação às práticas restaurativas, nós percebemos que é uma ação ainda incipiente, até porque também
as práticas restaurativas foram incorporadas há pouco tempo no âmbito das alternativas penais. Então, a partir da pesquisa, destacamos 6 varas que desenvolvem práticas restaurativas. Dentre essas experiências, todas alcançam pessoas que cometeram delitos de trânsito, algumas trabalham com o público relacionado aos delitos de drogas, outras com crimes contra o patrimônio e ainda aquelas que são destinadas aos casos de violência domésticas. Dessas 6 varas destacadas, em 5 delas a prática alcança apenas o ofensor, sendo em apenas uma vara abarca também a vítima. Apenas uma vara envolve a comunidade no desenvolvimento das ações e 2 compreendem também familiares do ofensor. Em 3 varas, as práticas são desenvolvidas pela própria equipe, sem envolver outros atores ou instituições parceiras. Outras 3 citam a atuação de técnicos do Tribunal de Justiça externos à vara. Uma das varas aponta a participação de voluntários fora do judiciário e uma assinala a ação de técnicos de instituições parceiras. Dentre essas iniciativas de práticas restaurativas, destaca-se a experiência da Vara de Execução de Penas Alternativas de Recife, que em 2017 ganhou o Prêmio Inovare pelo trabalho realizado. E aí, no geral, então, os participantes são o público de alternativas penais que, além do cumprimento obrigatório ou em substituição da determinação judicial, são convidados a integrar os ciclos restaurativos. A partir dessa leitura, o que nós percebemos é que, na verdade, essas dinâmicas elas aproximam-se mais a grupos reflexivos com metodologia de ciclo restaurativo, a partir de um olhar sobre a metodologia dessas experiências. Então, trazemos aqui como recomendações para essas práticas e inclusive para outras varas que ainda não se voltaram a iniciativas restaurativas, como a necessidade de processos formativos continuados em práticas restaurativas para as equipes, parcerias com instituições e projetos especializados em justiça restaurativa. Felizmente, hoje, em todos os estados da federação, nós temos projetos e instituições, inclusive comunitárias, com essa expertise. A possibilidade de substituição de medidas penais por práticas restaurativas, justamente para que não haja cumulatividade, né, de penas e práticas restaurativas, e maior envolvimento da comunidade nesses projetos, considerando aí como um dos princípios da justiça restaurativa a participação comunitária. Uma outra ação que a gente destaca são os grupos reflexivos com homens autores de violência contra as mulheres. Então, esses são espaços voltados a processos de responsabilização, visando a ruptura com ciclos de violência. Os grupos podem ser realizados por instituições parceiras especializadas ou conduzidas diretamente pela equipe multidisciplinar das varas ou das centrais integradas de alternativas penais. Os profissionais envolvidos na realização desses grupos devem ter formação e experiência em violência de gênero, em metodologias de grupos, mediação e práticas restaurativas. Cabe aos magistrados determinar o comparecimento do homem ao grupo, então não é algo que a própria equipe possa determinar, né? Quanto ao número de encontros, a recomendação como ideal, a partir das melhores práticas já sistematizadas no Brasil e internacionalmente, quanto à participação dos homens em cerca de 16 a 20 encontros, né? Aí buscando realmente uma perspectiva de responsabilização desses ofensores. Deve-se contar também com a participação máxima de 20 homens para que o grupo ele seja qualificado e dialógico, e recomenda-se também que esses grupos sejam conduzidos por 2 facilitadores. Então, a partir das pesquisas, o que nós percebemos, né? Que no momento da realização da pesquisa, 11 varas acompanhavam essa modalidade, desenvolviam grupos. Quanto à quantidade de encontros, enquanto uma vara aplica o comparecimento obrigatório a apenas um encontro, outros determinavam a participação de 5 ou até de 10, mas então nós percebemos também uma heterogeneidade muito grande e inclusive uma quantidade de número inferior àquelas que as melhores práticas e a literatura, inclusive internacional, recomenda. Quanto ao número de participantes, algumas varas realizam grupos com uma média de 10 homens, o que é razoável para se conseguir fazer um trabalho dialógico, uma escuta qualificada, enquanto outras varas reuniam até 50, e aí isso se caracteriza muito mais como uma palestra, já que não promove a perspectiva dialógica e de escuta qualificada.
Facilitadores, então, 2 estados apontam que no mínimo um técnico costuma facilitar e no máximo 2. E quanto à forma de execução, 6 varas citam desenvolver tais encontros a partir de instituições ou facilitadores voluntários. 5 apontam que esses espaços são efetivados por entidades parceiras financiadas por pena pecuniária ou por outras fontes. 4 localidades dizem que os grupos são executados pela própria equipe da vara e 2 indicam praticá-los a partir das centrais integradas de alternativas penais. Outra iniciativa importante no campo das alternativas penais são os projetos ou grupos sobre drogas. Os grupos sobre drogas são direcionados às pessoas que expressem, a partir de atendimentos pela equipe multidisciplinar, abertura e necessidade de acolhimento em função de uso abusivo de álcool e outras drogas. De acordo com o manual de gestão, é importante destacar que esse grupo ele não é destinado a partir do tipo de delito, mas sim a partir de uma escuta qualificada e de uma percepção de interesse das pessoas em participar desse grupo. Ele tem o intuito, então, de sensibilizar os participantes para o cuidado de si, para as possibilidades de acolhimento pela rede, orientações quanto a tratamentos e redução de danos, a partir de abordagens sistêmicas e dinâmicas interativas. O ideal é que a participação no grupo se dê em substituição a outras modalidades de alternativas penais. E em relação à metodologia, o formato se aproxima do grupo reflexivo para homens autores de violência contra as mulheres. Porém, as temáticas, abordagens e dinâmicas se diferem. Nós percebemos, então, a partir da pesquisa, que as 15 varas desenvolvem grupos sobre drogas, 5 varas desenvolvem a ação pela própria equipe da vara, 5 efetuam a atividade por instituição ou facilitadores de forma voluntária, 4 a executam por entidade parceira financiada por pena pecuniária ou outras formas de financiamento, e 4 pela Central de Alternativas Penais. Por fim, também destacamos grupos reflexivos em temáticas diversas. E aí 10 varas disseram desenvolver tais grupos. Os temas abordados nesses grupos se referem a meio ambiente, trânsito, família, doenças sexualmente transmissíveis, educação financeira, entre outros. 7 varas executam via equipe própria, 3 por instituição ou facilitador de forma voluntária, 1 por entidade parceira financiada por pena pecuniária e 1 por Central de Alternativas Penais. E aí, para finalizar essa apresentação, breves considerações finais, então. Destacamos aqui alguns desafios postos para a qualificação das varas especializadas em alternativas penais. O primeiro que destacamos é o número de profissionais, que é considerado insuficiente pela maioria dos estados entrevistados, inviabilizando um trabalho mais qualificado. A ausência ou número insuficiente de defensores públicos responsáveis pela defesa técnica e acesso à justiça das pessoas que acompanham. Também a estrutura física e material insuficientes, salas inadequadas, a ausência de veículos para o acompanhamento ao cumprimento. Também uma sobrecarga de trabalho cartorial, impossibilitando qualificação das metodologias de alternativas penais. A necessidade de qualificar sistemas de informação, então dificuldades aí na sistematização dos dados. O trabalho em rede, dificuldades e baixa capilaridade na interlocução com outros atores e instituições parceiras. A necessidade também de se qualificar a interlocução com as centrais integradas de alternativas penais. Também os servidores apontaram uma necessidade de formação continuada das equipes multidisciplinares e a qualificação das metodologias de atuação. Como pontos positivos, os servidores apontaram, e também os magistrados entrevistados, o sistema informatizado, ao mesmo tempo que destacaram ali necessidade de melhorias, sobretudo no CEU, também destacaram a importância da implementação do CEU nas suas rotinas de trabalho. O acompanhamento do cumprimento, então, houve nos últimos anos um aperfeiçoamento das ações voltadas ao acompanhamento do cumprimento das medidas. Quanto a rotinas de trabalho, também se percebeu criação de rotinas mais definidas, mais qualificadas, a implantação de projetos temáticos, tais como aqueles que apresentamos aqui, voltados a homens autores de violência doméstica, drogas, meio ambiente,
A rede parceira, então, também se percebe um aprimoramento na rotina de trabalho com a rede, metodologias inovadoras, então maior qualidade de atuação a partir do desenvolvimento de metodologias como grupos reflexivos e práticas restaurativas, e também apareceu a implantação da Central Integrada de Alternativas Penais nas capitais, nas comarcas, como algo muito importante. Por fim, como recomendações, então, trazemos aqui a necessidade de uma articulação efetiva com as defensorias públicas, né, visando a possibilidade do acesso ao direito de defesa do público, a ampliação e qualificação do trabalho com a rede parceira, né, a importância de implantação das equipes multidisciplinares nas varas que ainda não a tenham, ou a ampliação e qualificação naquelas que possuem, as rotinas de trabalho melhor definidas, e aí, inclusive, a possibilidade de divisão do trabalho cartorial para uma equipe específica, possibilitando à equipe multidisciplinar um trabalho mais qualificado e especializado, e a implantação de metodologias mais inovadoras, como aquelas que apresentamos ao longo da pesquisa. Também destacamos como recomendação, a partir da leitura e dessa escuta, a necessidade de uma estrutura de trabalho mais adequada, salas para a realização de grupos, veículos para fiscalização e para um trabalho mais efetivo junto à rede e equipamentos de trabalho, a necessidade também de qualificar a destinação e gestão das penas pecuniárias, a necessidade da implantação das varas especializadas nas capitais e comarcas que não a possuem, e a necessidade de articulação do Tribunal de Justiça com o Poder Executivo para a implantação e interiorização das Centrais Integradas de Alternativas Penais. Aí eu destaco que ontem, felizmente, o DEPEN abriu edital para a implantação das Centrais Integradas de Alternativas Penais nos estados que ainda não tenham. Então, convido aí os estados, os tribunais de justiça, os magistrados que trabalhem nessa perspectiva de implantação, de sensibilização junto ao Poder Executivo, para que tenhamos as Centrais Integradas de Alternativas em todos os estados da Federação. Com isso, eu termino a minha apresentação, agradeço e retorno a palavra para Thales. Muito obrigado, Fabiana. Muito obrigado, Thaís. Parabéns pelo trabalho. De fato, são contribuições muito ricas para o campo das alternativas penais. O diagnóstico aponta pontos de atenção, que são gargalos, que precisam ser enfrentados, mas, sobretudo, apontam muitas possibilidades de atuação, né? E destaca a característica da política de alternativas penais, que se trata de uma política que precisa de uma atuação, né, coordenada, alinhada e complementar entre Poder Judiciário, Sistema de Justiça Criminal e Poder Executivo, né? Então, há um grande campo de atuação, ainda que precisa ser fortalecido, mais institucionalizado, e é com muita felicidade que o CNJ assume esse compromisso e que agora é renovado no âmbito do programa Fazendo Justiça. Né? Muito trabalho a ser realizado, já é uma realidade essa política de alternativas penais, como vocês bem demonstraram, mas temos ainda muitos desafios pela frente. Agora eu retomo a palavra para o Dr. Lanfred para as considerações finais. Obrigado, Thales, cumprimentando Fabiana e Thaís pela apresentação, né, que realmente não nos deixam dúvidas sobre a importância de mais este produto de conhecimento, todos esses insumos e as articulações que dele decorrem para a compreensão melhor do fenômeno das alternativas penais e principalmente da sua adesão pelo Judiciário Nacional. Eu gostaria de cumprimentar mais uma vez, né, a toda a coordenação da equipe técnica do Fazendo Justiça, aqui na pessoa do Thales e também da Valdirene, enaltecer o magistral trabalho que está sendo realizado pelos coordenadores do Eixo 1, da proporcionalidade penal, e aqui nós temos a Fabiana Leite como principal representante desse segmento do Fazendo Justiça, né? E agradecer principalmente o acompanhamento que hoje tivemos para mais este evento, para mais esse webinário, né? Já destacando aí
os próximos que acontecerão brevemente. Né? É isso, Thales. Muito obrigado, Dr. Lanfredi. Então, eu agradeço a participação de todas e todos presentes hoje conosco nesse lançamento. Esse vídeo, bem como todos os lançamentos do programa Fazendo Justiça, já estão disponíveis na página de YouTube do CNJ. Por favor, nos ajudem a disseminar este material, compartilhem os links, e a partir de agora, esses manuais também já podem ser acessados, inclusive no site do CNJ. Grande abraço a todas e todos que nos acompanharam nessa apresentação, saudações fraternas e até breve.